dos pontos mais importantes da teologia do Livro da Sabedoria é a sua doutrina sobre a própria sabedoria, sabedoria personificada. Isso está presente, sobretudo, na segunda parte do livro, que compreende parte do capítulo 6 até o final do capítulo 9. Ali, numa ficção de que Salomão está falando, se apresenta o que é a sabedoria. E um dos pontos mais fortes de todo esse discurso se encontra nos capítulos 7, versículo 22, até o iniciozinho do capítulo 8. Vamos ver aqui quais são essas características da sabedoria que aparecem nesse texto para percebermos a profundidade do pensamento. Gostaria de compartilhar, primeiramente, um arquivo para a gente poder ver aqui as características da sabedoria. Nesse discurso sobre a sabedoria, a partir do versículo 22 do capítulo 7, são elencadas as características, as suas características. No versículo 21, Salomão, nessa ficção, diz: tudo sei, oculto ou manifesto, pois a sabedoria artífice do mundo me ensinou. A partir do versículo 22, vem então, pois nela há um espírito significa uma força, o que a caracteriza, qual é a sua natureza. E aí vem então as suas qualidades. Se nós contarmos esses atributos que aparecem aí nos versículos 22 e 23, vamos ter 21 atributos. 21 é um número que deriva do 7 multiplicado por 3, o que mostra que é a suma perfeição. 2 números perfeitos multiplicados entre si. Com isso também, nós vemos que o autor procurou chegar a esse número 21, porque não é tão fácil encontrar 21 atributos diferentes. Então, há muitos atributos que aparecem aí nessa descrição e que são intercambiáveis. Nós nem sabemos muito bem como distinguir um do outro. O texto está escrito em grego, como nós sabemos, né? Originalmente, então nós vamos encontrar aqui essa seguinte terminologia. Estão agrupados aqui os atributos neste arquivo através das suas afinidades, né? Em parte seguindo o texto, em parte não, em parte indo mais pela semelhança que há entre os atributos. Ele é um espírito inteligente e santo. Noeron, Hagion. São 2 termos usados para indicar a transcendência, a sabedoria transcendente, ou seja, ela tem algo de divino. Um espírito único e múltiplo. Há aqui uma oposição que reflete aquela oposição clássica existente na filosofia grega, de que a sabedoria é perfeita e por isso se diz ela é unitária. Mas ela é múltipla no sentido de que ela age de modo múltiplo, ela tem múltiplos efeitos. É um espírito sutil e móvel. Sutil significa aquilo que pode entrar com facilidade, é leve, ela é capaz de penetrar todos os seres. Imóvel ou ágil significa que ela pode chegar com rapidez. Nós temos aqui 2 dimensões, de tempo e espaço. Chega com rapidez, dimensão de tempo. Capaz de penetrar, dimensão de espaço. É um espírito perspicaz ou penetrante e sem mancha, incontaminado. Límpido e invulnerável, ou seja, não pode ser vulnerado, não pode ser ferido. Isso mostra que a sabedoria age no mundo sem se corromper. Ela age, mas ela não sofre nada a partir
daqueles pontos, daquelas criaturas onde ela toca. A partir daqui, nós temos alguns atributos que não falam tanto da sabedoria em si mesmo, mas da sabedoria em relação ao mundo criado. Ela é amante do bem, é um espírito benfazejo, é um espírito amigo dos homens. Nós temos uma série progressiva, ela ama o bem, por isso ela faz o bem e por isso ela é próxima dos seres humanos. Um espírito penetrante ou agudo e incoercível, ou seja, tem uma força enorme. Essas duas características mostram na filosofia grega, no pensamento grego, o que é o homem virtuoso, o homem que faz o bem, o homem que é sábio e que, por isso, ele tem uma força que sempre age. É um espírito constante ou firme, ou seja, que não retrocede, seguro, uma característica que vai nessa mesma direção, e um espírito sem inquietações, ele não fica perturbado, ele age no mundo sem ficar perturbado. Um espírito onipotente, pantodynamon, e onisciente, sabe tudo, panepiscopon. Esses atributos no livro da sabedoria são colocados para Deus. Então nós vemos que esses dois atributos aproximam muito essa sabedoria personificada de Deus. De certa forma, são atributos que resumem tudo o que já foi dito. Porque se é onipotente, pode tudo no governo do mundo, não é corrompida, não perde a sua força, e onisciente, ela é capaz de conhecer tudo e de penetrar tudo. E por fim, termina com uma frase: um espírito que penetra os espíritos mais elevados. É uma característica própria de Deus, que fala então da sabedoria agindo não no mundo criado terrestre, mas no mundo dos espíritos mais elevados, ou seja, no mundo transcendente. No versículo 24, se faz um comentário que retoma dois atributos, o atributo de móvel, ou ágil e penetrante. A sabedoria é mais móvel que qualquer movimento, e por sua pureza tudo atravessa e penetra. Então se mostra com isso também a sua força, a sua capacidade de ir a todos os seres. Os versículos 25 a 26 dão novamente uma explicação dessas propriedades ditas anteriores, né? Mas aprofundam essas características com três pontos, né? Ela é um eflúvio do poder de Deus, uma emanação puríssima da glória do Onipotente, pelo que nada de impuro nela se introduz. Terceiro atributo, ela é um reflexo da luz eterna, um espelho nítido da atividade de Deus, uma imagem de sua bondade. Então, nós temos aqui três âmbitos desses atributos. Ela é um eflúvio do poder de Deus. O que é o eflúvio? É uma espécie de vapor que sai, de um sopro que sai, como quando se coloca uma água para ferver. Então, aquele vapor que sai da água. É a água em outra forma. Assim também, se ela é um eflúvio do poder de Deus, ela é uma outra forma do poder de Deus. Eflúvio é um termo que remete ao âmbito aéreo, né? Do ar. Depois, ela é uma emanação puríssima da glória do Onipotente. A emanação é a ideia
da nascente que surge da fonte que está lá dentro da terra, aí vem, aparece a água, é a nascente, é o âmbito aquático. Ela é emanação puríssima da glória de Deus, ou seja, da sua santidade. É a santidade de Deus que aparece. A santidade e o seu poder, evidentemente. Por isso se diz, nada de impuro nela se introduz, porque ela vem e expressa a glória de Deus. Por fim, o terceiro âmbito das características. Nós temos aí 3 termos importantes. Ela é reflexo da luz eterna. Reflexo pode ser como num espelho, uma luz que bate no espelho e se reflete. Mas esse termo, apaugasma, pode significar também o reflexo no sentido do resplendor, ou seja, uma coisa que brilha, e aí você vê aquela luz que sai do objeto que brilha. Isso é a sabedoria, ela é reflexo da luz eterna. O que é a luz eterna? Só pode ser Deus. Primeira vez que na Escritura Deus é chamado de luz. Ela é espelho da atividade de Deus. Aí também retomando essa ideia do reflexo, mas sobre o aspecto do espelhar. Se eu pego um espelho e localizo esse espelho voltado para o sol, ele reflete a luz do sol. É como se fosse o próprio sol tocando nos meus olhos. Assim, ela é espelho da atividade de Deus. Por fim, ela é imagem de sua bondade. Imagem significa aí que na sabedoria nós vemos a bondade de Deus. Os versículos 27 a 28 mostram a ação dessa sabedoria. Ela chega a criar a comunhão com Deus. Sendo uma só, tudo pode. Sem nada mudar, tudo renova. Entrando nas almas boas de cada geração, prepara os amigos de Deus e os profetas. Os profetas são os porta-vozes, são aqueles mais chegados, mais em comunhão com Deus. Pois Deus ama só quem habita com a sabedoria. Aparece a ideia aí do conviver, habitar. Sinoikel, habitar com a sabedoria, conviver com a sabedoria, é como que um modo de falar do matrimônio, a convivência matrimonial na mesma casa, na mesma habitação. Assim é a sabedoria em relação com Deus, estreitamente ligada. 29 e 30, ela é mais bela do que o sol, supera todas as constelações, todas as estrelas. Comparada à luz do dia, sai ganhando, pois a luz cede o lugar à noite, ao passo que sobre a sabedoria não prevalece o mal. Entrando a ideia do mal, entra o aspecto moral. A sabedoria traz tudo que é bom, como já foi dito nas características anteriores, né? Ela é amiga do bem, amante do bem, faz o bem e é amiga dos homens. Aqui se retoma isso, né? Ela é mais bela e ela mais bela do que o sol, supera todas as constelações, mais do que a luz do dia, ela supera a luz do dia, porque a luz do dia dá lugar à noite. Mas nada é capaz de dominar a sabedoria. O versículo 1 do capítulo 8 conclui o texto. Alcança com vigor, de um extremo ao outro, e governa o universo retamente. E com isso se fala da universalidade da sabedoria. Ela chega a todos os pontos. Um texto extremamente importante, onde nós vemos como o autor do livro conhece a terminologia filosófica grega, porém, tudo o que ele diz está absolutamente dentro da ortodoxia judaica. É a partir, sobretudo, desse texto, do capítulo 7, embora não exclusivamente, que o Novo Testamento vai tematizar
o verbo de Deus, como sendo a sabedoria de Deus, a razão, o logos, a lógica, né? A razão de Deus, o pensamento de Deus que se comunica, e por isso se chama verbo. E também se vai falar no Novo Testamento de Jesus como imagem de Deus. Vai se falar no Novo Testamento de conviver, Deus convivendo com os homens. Nós viremos a Ele, faremos morada nele. Então, um texto que, certamente pela sua riqueza, foi muito importante na formulação do Novo Testamento. Claro, o Novo Testamento dando a esse texto uma nova significação, normalmente aplicando a Jesus Cristo. Mas na patrística, nos primeiros autores cristãos, esse texto foi também muitas vezes aplicado ao Espírito Santo, por causa das características que aí aparecem.